Marcos, capítulo 10, verso 49 em diante. O tema da mensagem é pense alto, peça grande. A gente tem dificuldade, né? De pensar alto e na mesma proporção pedir a Deus. Nós sempre tendemos a olhar sempre, sabe, com um olhar, talvez não seja um olhar de graça, não é um olhar de graça, talvez essa não seja a melhor palavra, mas nós olhamos um olhar de gratidão, vamos dizer assim, né? Nós olhamos para aquilo que nós temos, né, comparado com aquilo que nós tínhamos e somos gratos. E eu não estou dizendo, e não quero trazer aqui nessa noite algo para que você saia daqui um ingrato, muito pelo contrário, mas que você entenda quem é o teu Deus e o que esse Deus está para fazer para a sua vida, o que Ele planejou para a sua vida. Esse verso 49 ao 51, ele traz a história de um cego. É bem interessante, eu gosto muito do livro de Lucas, né? Eu sempre digo isso, eu tenho um apreço muito grande pela forma que Lucas escreve, mas esse texto eu resolvi pegar o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Mateus pode trazer uma confusão, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, que fala sobre o mesmo cego, ele fala que haviam 2 cegos naquele lugar. Ele diz, havia 2 cegos em Jericó. E Marcos, ele vai um pouco mais assertivo, se essa palavra, mais direto. Ele diz, tem um homem lá, um cego. Tinha alguém lá, alguém que tinha uma limitação, alguém que tinha uma barreira, alguém que tinha uma impossibilidade, alguém que tinha uma dificuldade real, alguém que tinha um problema real. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes a gente cria, né, chifre na cabeça de cavalo, irmãos. A gente não tem um problema, a gente procura o problema. Tem gente que gosta de criar problema. Tem gente que se alimenta de problema. Parece que a vida dela precisa ser um livro de matemática. Se não for um livro de matemática, tem alguma coisa errada. Sobre a máxima de que quando eu estou vivendo alguns problemas, é porque Deus está se agradando da minha vida e o diabo está se levantando. Não, tem problema que o diabo não está nem aí para você, porque você arruma por si só. Tem gente que é mais problemática que o próprio diabo. Está rindo? Tem gente, irmãos, que o diabo foge dele. Que é isso, pastor? Sim, que é muito problema. Sabe, tem gente que um bom dia é um problema. Se deu um bom dia, ela olha, ele está caçoando de mim, ele está fazendo algo. Tem gente que ela, por qualquer coisa, ela cria uma dificuldade, por qualquer coisa ela cria um grande problema. Mas esse texto apresenta para a gente, Marcos me fala que é um homem, Lucas, né, que ele faz um relato a partir, né, do testemunho de alguém, me disse que é um homem, mas Mateus diz que são 2. Mas o que eu queria fazer você entender é que alguém que tem um problema real, alguém que tem uma deficiência, uma limitação real. E esse alguém ouve dizer que Jesus está ali. Olha para o seu irmão assim, olha nos olhos dele, diga assim, baixinho no ouvido dele, ouvi dizer que Jesus está em Caioaba. Fala isso para ele. Fala para ele, ouvi dizer que Jesus está aqui. Você pode dizer isso? Fala baixinho no ouvido dele, fala assim, eu não quero incomodar o irmão do lado, mas ouvi dizer que Jesus está nesse lugar hoje. Olha o que o texto diz. Presta atenção. Jesus parou e disse, chame-o. E chamaram o cego. Olha o que eles fizeram. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Esse é o homem de limitações. Esse é alguém que está vivendo problemas reais. Ele está bradando, ele está falando. Eu não sei quantos já se relacionaram com os cegos, né? Nós temos a nossa irmã aqui, a nossa irmã Bidu, que ela tem uma deficiência visual, mas que foi adquirida, ela não nasceu com essa deficiência. Mas o cego, irmãos, de nascença, você precisa ter uma habilidade para se comunicar com ele, né? A gente não é... Só quem convive com cegos normalmente acaba desenvolvendo isso, mas
Você imagina que o cego ele passa a conhecer a sua voz perfeitamente. Ele passa a saber quem você é. Pela sua voz. Ele vai ouvir a sua voz e vai dizer, olha, vem o Ricardo. Ele ouve a voz e diz, olha, vem a Camila. Olha a voz, olha, vem o Wallace. E ele sabe exatamente quem é. Pela voz, pelo som da voz. Mas aquele que é cego de nascença, ou aquele cego ainda que ele adquiriu a cegueira, né, ao longo da vida, no primeiro contato ele precisa que você faça algo que ele possa saber, ou pelo menos ele construir a figura de quem você é. Olha, eu sou Ricardo, careca, eu uso óculos, entende? E aí ele pega a sua voz, ele pega as características daquilo que você falou, ele concatena isso e ele faz uma imagem de quem você seja. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Esse camarada tinha um problema real. Só que ele ouve um barulho, um grande tumulto. Ele ouve, ele percebe que em Jericó está acontecendo um movimento diferente dos demais. Há um fluxo diferente de pessoas. Há algo diferente acontecendo. E quando ele percebe isso, ele pergunta. Lucas vai dizer que ele procura saber. O que é que está acontecendo? E alguém diz para ele, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que está vindo. Gente, ele nunca viu Jesus. Mas ele ouvia as notícias a respeito de Jesus. Ele ouvia que esse Jesus era alguém que estava curando, que estava transformando vida, que estava mudando realidades reais, problemas reais de pessoas. Ele estava, transformando. Mas esse homem, ele não conhecia a voz de Jesus. Ele ouve o alvoroço, ele ouve o movimento. E alguém poderia dizer para ele, não, são algumas pessoas passando. Tanto que eles tentaram calar Bartimeu. Disseram para ele, não incomode o mestre. Tentaram cessar o clamor dele. Mas eu quero fazer você entender, querido, que você, diferente de Bartimeu, conhece, ainda que você não conheça ele profundamente, você conhece o Deus que você serve. Se você não conhece, esse é o grande desafio, de fazer hoje conhecer quem é o Deus que você serve. Você pode olhar para o seu irmão e falar para ele assim, hoje, diga hoje, você precisa sair desse lugar conhecendo exatamente quem é o seu Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele de um salto, né? Alguém disse para ele, anime-se, ele está te chamando. Ele lançou a capa fora, ele era cego. E o que é que cegos normalmente faziam? Cegos tinham um ofício, cegos estavam em lugares de movimento, de grande movimento, para conseguir recursos para sobreviver. Ele interrompe aquele fluxo normal da estadia dele naquele lugar, dá um salto e vai na direção de Jesus. E aí Jesus diz algo para ele. Olha o que Jesus diz para ele. Verso 51. O que você quer que eu faça? Parece óbvio, irmãos. O que esse homem poderia querer mais do que ter a visão? Não é verdade? Amém ou não amém? Parece óbvio, mas nunca é tão óbvio assim. Nunca é tão claro assim. E Jesus pergunta porque nem sempre todos aqueles que se aproximam dele se aproximam em busca daquilo que realmente vai transformar as suas vidas, mas em busca de resolver problemas pontuais. Olha para o seu irmão que está do seu lado, olha nos olhos dele e diga assim, o que você quer que ele faça? Isso, diga para ele, o que você quer que ele faça? Preste atenção, eu quero te lembrar algumas coisas. Jesus olha para aquele cego e de imediato pergunta àquele cego. E você sabe o final da história. A primeira coisa que o cego diz é o seguinte, eu quero ver. Eu quero enxergar. Mas eu quero fazer você pensar alguma coisa hoje. Para além disso, guarda isso aí, segura esse relato bíblico, guarda ele, porque você vai precisar dele já já. Mas vamos pensar na pessoa do nosso Deus, para não ficar nesse caso isolado. A Bíblia diz que ele passa alguns dias ministrando.
E um desses dias ele atravessa o lago de Tiberíades. E ele vê uma grande multidão chegando. Ele fala para os seus discípulos, e é maravilhoso o texto, porque o texto diz assim: Jesus sabia exatamente o que fazer, mas ele pergunta aos discípulos como alimentar aquela multidão. Jesus pergunta: olha, está vindo essa multidão, como nós podemos fazer para alimentar aquela multidão? Um levanta e fala assim: olha, nem se nós tivéssemos 10 denários nós conseguiríamos, 50 denários nós conseguiríamos. O outro, André, pega um menininho e olha, tem um rapaz aqui, ele trouxe um lanchinho, mas o que é isso diante de tantas pessoas? Aí diz a Bíblia que Jesus pega aquele lanche daquele menino, os 5 pães e os 2 peixinhos, e Jesus começa a multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos. Foi isso? Foi isso, irmãos? Não. Jesus abençoa e Jesus dá aos discípulos para que eles possam repartir. Jesus ele não pega ali os 5 pães e os 2 peixinhos, abençoa e ele vai entregando um pedaço de pão, um pedaço de peixe para cada um. Não. Mas o que é mais impressionante desse texto, o que é mais lindo desse texto, que é o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite, interromper o fluxo normal, mudar a nossa forma de pensar, fazer com que eu e você venhamos enxergar e compreender verdadeiramente quem Ele é, para que algo, sabe, explosivo possa acontecer na nossa vida, algo extraordinário possa acontecer na nossa vida, que Jesus sabia exatamente qual a quantidade de pessoas que havia naquele lugar. O texto diz que haviam cerca de 5.000 homens. Alguém em algum momento fez uma conta, alguém em algum momento fez algo ali, fez um levantamento. E Jesus sabia o que era necessário. Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, ele abençoa e ele dá aos discípulos, que eles começam a repartir. E eles vão repartindo, vão repartindo, vão repartindo, vão repartindo. E as pessoas começam a se fartar, elas começam a se saciar. Depois de elas saciadas, o texto vai mais além e diz o seguinte: olha, ainda sobraram 12 cestos cheios. Pastor, por que ele não interrompeu? Você já parou para pensar nisso? Ele é Deus, ele poderia dizer: agora chega de multiplicar. Você acha que ele errou no cálculo? Você acha que ele não sabia o que era necessário para alimentar aquelas 5.000 pessoas? 5.000 homens, né? Considerando as mulheres e as crianças. Você acha que ele não sabia exatamente o que era necessário? Por qual razão sobraram 12 cestos ainda cheios? Porque o nosso Deus é abundante. Porque o nosso Deus é para além. O nosso Deus não olha para aquilo que é o necessário. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e diga assim: o nosso Deus, abre a boca e diga assim: o nosso Deus não olha para aquilo que é o necessário. Diga para ele assim: o nosso Deus é abundante. Mas sabe qual é o nosso problema? Se fosse eu ou você, traríamos o suficiente para aquelas pessoas. Por quê? Porque a nossa mente é limitada. Porque nós temos uma mente escravizada às nossas necessidades. Nós somos escravos das nossas necessidades. Você pode olhar para alguém e dizer assim: você é escravo da sua necessidade. Fala para ele assim: você é escravo dos seus problemas. Jesus poderia ter feito exatamente o necessário. E sabe o que todo mundo ia dizer? Uau, o milagre aconteceu. Não é isso? Amém ou não amém? Todos nós diríamos: o milagre aconteceu. E afinal de contas, o milagre aconteceu. E todos nós estaríamos satisfeitos. Eu quero fazer você pensar e você entender. Quando você abre a boca na sua casa apenas para Ele fazer aquilo que você precisa na sua casa, você fica satisfeito. Você fica agradecido: pastor, o que há de errado nisso? Não, mas você não vai conhecer a natureza do Deus abundante quando você ficar apenas satisfeito com aquilo que é necessário. Você entendeu isso? Quando você ficar satisfeito com aquilo que é necessário: ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida do passado. Foi essa a razão do povo no deserto começar a murmurar. Eles estavam acostumados com a mentalidade de escravo.
Então no tempo certo eles recebiam uma porção de Deus. Eles recebiam maná, eles recebiam tudo aquilo que eles precisavam. Eles tinham uma coluna de fogo para guiar, para aquecer. Eles tinham uma nuvem para proteger. Então logo que alguma coisa saía, eles logo reclamavam. Por quê? Porque a mentalidade era uma mentalidade de escravo. Só que toda a provisão do deserto, toda a provisão do caminho não era o que Deus tinha para eles. Qual era a proposta de Deus? Quando Deus resolveu resgatá-los lá do Egito: vou tirar vocês da terra da escravidão e vou levar para uma terra que mana leite e mel. O que Deus tem para a sua vida não é apenas trazer a provisão na hora certa. O que Ele tem para a sua vida é a abundância. Você pode olhar para alguém e dizer assim: Deus tem abundância para a minha vida. Fala para ele assim: eu vou. Diga com mais força, diga assim: eu vou interromper o fluxo normal. Diga: porque eu quero abundância. Olha, vamos pensar agora um pouquinho em Davi. Não tem como nós falarmos sobre essa relação com Deus sem falar de Davi. Davi, nos momentos mais tensos da vida dele, no momento em que ele tinha o seu filho como seu principal algoz, Absalão estava sedento. Preste atenção. Um dos momentos mais difíceis, porque uma coisa é guerrear contra o inimigo e outra coisa é você guerrear contra aquilo que é seu. Absalão é uma parte de Davi. Entende? Não era fácil para Davi guerrear contra o seu próprio filho. Ele precisava recuar. E no momento mais tenso da vida dele, quando todos estavam tripudiando, olha o que Davi diz: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários, um banquete. Ele unge a minha cabeça até que o meu cálice transborde. Por que transbordar? Ele não poderia dizer: e o Senhor unge o meu cálice até o que seja necessário. Ninguém põe gasolina no posto de combustível até transbordar. Só põe o necessário para andar. E nós estamos trazendo essa relação com Deus, para a vida com Deus. Nós queremos combustível até o ponteiro marcar lá, cheio. Eu quero te dizer uma coisa: o que Deus tem para fazer na sua vida não é até o ponteiro estar cheio, é para transbordar, para que todos que estejam ao seu lado, que estejam contigo, estejam próximo de você, que vejam a sua dor, o seu enfrentamento, possam crer que Deus também pode mudar a vida deles. E Davi diz: olha, vai transbordar o meu cálice, e os meus inimigos verão que eu não estou acabado. Você está entendendo isso? Aí você olha para o cego. Vamos pensar em todas as circunstâncias que envolviam a vida daquele homem. Vamos pensar em todo o cenário que envolvia a vida daquele homem. Ele não tinha razões pelas quais ele pudesse optar para voltar a ver. Isso não passava na cabeça dele, ou daqueles que estavam ao redor dele, que alguém, algum dia, poderia trazer vista a ele que ele nunca viu. Uma coisa é você já ter enxergado. Uma coisa é você hoje receber um diagnóstico e dizer assim: eu posso ser curado. Você não nasceu assim. E uma coisa é você estar rodeado de pessoas que impulsionam a sua fé, que dizem para você: tenha fé, acredite, você pode. Fulano já viveu, Beltrano já viveu, eu já vivi. E você vai impulsionando. Agora pense naquele homem, o que ele tinha para que ele pedisse a cura. Você entende isso? Ele tinha as notícias de quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele tinha notícia de quem era Jesus. Ele sabia que por onde Jesus passou algo havia acontecido. Ele sabia que problemas reais haviam sido transformados, situações reais haviam sido transformadas. E ele olha e diz: olha, talvez essa seja a minha chance, talvez essa seja a saída da minha vida. E agora você imagina ele compartilhando aquilo. Por isso as pessoas diziam para ele: ei, cale-se, não incomode ele. Cale-se, não incomode ele. Sabe por quê? Porque aquele que está do seu lado nunca vai conseguir ter a fé que Deus está depositando em você. Porque aquilo que Deus tem para você, o que está do teu lado nunca vai entender.
Olha para o teu irmão, fala para ele assim: ninguém nunca vai entender o que Deus tem para a minha vida. Abra a boca e diga para ele assim: eu não vou. Abra a boca e diga assim: eu não vou perder tempo fazendo com que alguém entenda. Olha para o seu irmão e diga assim: não se estabeleça no suficiente. Quando nós vamos para aquilo que é o suficiente, irmãos, nós entramos nesse lugar de dificuldade de Israel. Qual era a dificuldade que Israel tinha? 400 anos, irmãos. 400 anos como escravos, eles não tinham mentalidade livre. A mentalidade deles eram escravizadas. Eles não conseguiam pensar de forma diferente. Eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam pensar em coisas grandes. Eles não conseguiam buscar coisas grandes. Quantos de nós estamos vivendo assim limitados? Talvez por conta da nossa questão social. Quantos de nós, talvez por conta da pobreza, ficamos bloqueados, limitados, achando que Deus não pode fazer, que isso é coisa que a gente só ouve falar, porque nós temos a nossa mente escravizada, a nossa mentalidade é limitada e ela limita o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus não faz nada daquilo que você não quer que seja feito na sua vida. Por essa razão o Senhor pergunta ao cego: ei, o que queres que eu te faça? O que você deseja? E se hoje o Espírito Santo estivesse dizendo para você o que você deseja, você ia dizer: ah, pastor, eu desejo tantas coisas. Talvez tudo que você deseja é se livrar de um problema. Talvez tudo que você deseja é que a sua casa, seu casamento seja resolvido, que tenha paz no seu casamento. Pastor, estou errado em desejar isso? Não. Talvez o que você quer hoje é que você recebeu um diagnóstico de um médico, de um câncer, de algo terrível. Você quer que a operação seja de sucesso e tudo isso acabe. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus: enquanto você quiser ou desejar na sua vida resolver problemas pontuais, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa sonhar com coisas grandes de Deus. Você precisa pensar alto e você precisa pedir coisas grandes de Deus. Pastor, como eu vou fazer isso? O Senhor não sabe o tamanho da minha luta, o Senhor não conhece a minha história. Eu quero te dizer uma coisa: eu não preciso conhecer a sua história, porque eu não vou resolver os seus problemas, mas aquele que te formou, Ele não apenas conhece a sua história, mas Ele escreveu a sua história e Ele vai mudar a tua vida. Levanta a tua mão direita e diga assim: Ele vai mudar a minha vida. Diga assim: Ele está aqui e Ele vai mudar a minha vida. Mas nós temos dificuldade de crer. Nós temos dificuldade de crer. Vamos nos lembrar do que Ele disse para mim e para você. Ele disse para todos nós. Ele não disse que nós teremos vida. Presta atenção. Vida, uma vida qualquer. Ele disse que nós teremos vida e vida teremos vida em abundância. Ele disse que nós poderíamos passar uma noite toda chorando, mas pela manhã chegaria o quê? O quê? Por que nós insistimos em ficar dando valor às nossas lutas? Porque nós não sabemos quem é o nosso Deus. Porque aquele que conhece o seu Deus está chorando agora, mas está dizendo: vai amanhecer. Vai amanhecer, porque Ele me disse: vai brilhar o sol de novo. Deus quer mudar a nossa vida, mas nós temos mentalidade de escravos, irmãos. Eu estou batendo firme nessa tecla, porque você precisa hoje quebrar essa mentalidade de escravo. Ah, pastor, mas não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Talvez você esteja dizendo hoje: você não sabe o tamanho da minha luta. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus: não é surpresa para Deus o tamanho da tua luta. Não é surpresa para Deus. Aquilo que te surpreende não surpreende Deus. Aquilo que te assusta não assusta Deus. Deus sabia exatamente do que você precisaria. Deus sabe exatamente os momentos que você vai viver. Ele tira o povo do Egito, irmãos. Tu acha que foi novidade 40 anos no deserto? Acha que foi novidade para o Senhor 40 anos no deserto? Ele não sabia
que ele passaria 40 anos com aquele povo no deserto. Não há novidades. Olha para o seu irmão e diga assim: não há novidade. Diga assim, olha nos olhos dele e diga assim: não há novidade. Fala para ele: o Senhor disse. Não abra a boca, eu preciso que você diga assim: o Senhor disse que há beleza em meio às cinzas. O Senhor, diga para ele assim: o Senhor disse que no lugar da vergonha, diga com ele, diga assim: não, o Senhor disse que no lugar da vergonha traria dupla honra. Diga para ele: o Senhor disse que a porta que ele abrir, ninguém pode fechar. Diga para ele: o Senhor disse que ele é Deus dos céus e da terra. Você está entendendo isso, meu irmão? Por que nós andamos desesperados? Porque nós queremos resolver os nossos problemas momentâneos? Porque nos acostumamos com aquilo que nós acreditamos que é bom para a nossa vida. Por isso que eu preciso que hoje esse fluxo seja interrompido. Ai, pastor, eu penso em ter uma casinha, nada contra. Ah, pastor, eu penso em ter um carrinho. Ah, pastor, eu penso em ter uma casa própria. Eu penso, sabe, em casar. Eu penso em viajar. Pense em tudo isso, mas pensa assim: papai, o que o Senhor preparou para mim? Porque isso aqui eu sei que é o que eu penso, mas o que o Senhor tem é infinitamente melhor do que eu possa pensar ou imaginar. Eu vou rejeitar aquilo que é meu e eu quero aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Levanta a tua mão direita aí. Fala para o seu irmão, vira para o teu irmão com a sua mão direita. Põe a mão na mão direita do seu irmão e fala para ele assim: rejeite. Diga assim: rejeite aquilo que é seu. Diga para ele assim: fique com aquilo que é de Deus. Rejeite a possibilidade de permanecer com a mentalidade limitada. Ah, pastor, eu preciso sim, eu preciso. Recebi o diagnóstico do médico, eu preciso que chegue lá no hospital e o Senhor faça uma obra e na hora da operação dê tudo certo e arranque o tumor. Ok, irmão, você não precisa disso. Deixa eu te chocar. Você não precisa disso. Tudo isso Deus vai fazer. Isso são os assuntos intermediários. Isso são as coisas suficientes. Você precisa é que essa célula cancerígena e qualquer outra que esteja no seu corpo seja arrancada pelo Senhor dos Senhores e verdadeiramente você seja curado. Você está entendendo isso? O que você precisa? Você precisa ter um emprego melhor, uma porta melhor? Não. Você precisa encontrar o lugar dos novos níveis na sua vida para você viver as novas conquistas e os planos que Deus deixou para você. Você entende isso? Pastor, como é isso? Há coisas grandes de Deus que estão prontinhas para você. É só você acessar. Fala para o seu irmão, diga assim: eu creio. Abra a boca, diga assim: eu creio que há coisas grandes de Deus me aguardando. Precisamos definitivamente interromper esse fluxo das coisas normais, dos pedidos normais, daquilo que a gente busca viver. E precisamos começar a entrar no lugar onde nós possamos começar a sonhar os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida. Onde nós conseguimos, sabe, vislumbrar aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou. Não pode, você não pode, escute isso que eu vou lhe dizer. Você não pode pensar que Ele entregou o seu filho para padecer, sofrer humilhações, ser machucado, sofrer tudo que Ele sofreu, para apenas você ter uma vida medíocre, mediana. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não foi para a cruz para você apenas viver, ou melhor, sobreviver. Ele foi para a cruz para abrir rios nos desertos desnudos. Ele foi para a cruz para abrir os mares. Ele foi para a cruz para te levar a coisas grandiosas. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: ele não morreu. Diga assim: ele não foi para a cruz para que eu tenha uma vida mais ou menos. Diga para ele assim: ele foi para aquele lugar. Diga assim: para nesse lugar, diga, me dá a abundância nos meus dias. Levanta a tua mão direita e diga assim: Deus tem abundância para mim. Abra a boca e diga assim: Deus tem abundância para a minha vida. Deus quer te impulsionar hoje o seu potencial máximo. Para de gerenciar problemas, irmãos.
Escuta o que eu vou lhe dizer. Em gerenciamento de projetos existe algo chamado caminho crítico. E você calcula todo esse caminho. Como é que você faz isso? Você faz todo um projeto. Você precisa identificar esse caminho crítico, que a gente chama de caminho crítico. E você precisa atacar esse caminho crítico. Você sabe que inevitavelmente esse caminho você vai passar. E você tem uma forma para passar nesse caminho. Planejou bem, você consegue tornar esse caminho menos desgastante. Ele não deixa de ser difícil, ele não deixa de ser crítico. É o ponto crítico. Nós somos expert em gerenciar conflitos na nossa vida, problemas na nossa vida. Nós gastamos mais tempo na nossa relação com Deus, dobrando nosso joelho com Deus, falando das nossas dificuldades. Meu casamento, meu marido, o meu filho, aquele chefe, a porta que não abre, olha a porta que você fechou. Eu não vou pedir você levantar a sua mão, porque eu não quero te expor. Eu sei que isso aqui em Cauã não tem, isso só acontece na minha vida. A gente entra na presença de Deus como se Deus não soubesse de nada, porque nós estamos tão acostumados a viver resolvendo problemas, que nós buscamos, ou melhor, nós transferimos essa relação que nós temos nesse plano terreno para essa relação com Deus. Nós temos um Deus que Ele disse que se você tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, você daria a ordem em montes. Porque insistentemente eu abro a boca para falar dos meus problemas com Deus. Senhor, se eu preciso me honrar, olha a humilhação que eu estou passando. Senhor, essa porta que não se abre. Senhor, esse câncer que não sai da minha família, de geração em geração. Porque nós não sabemos quem nós somos. Deixa eu te dizer, o povo no deserto queria o maná porque ele não sabia quem era o Deus que eles serviam. Porque o Israel não tinha uma mentalidade de quem era o Senhor deles. O Senhor precisava se afirmar, lembra? O Senhor precisava dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele estava dizendo, ei, você não sabe quem eu sou, mas eu vou dizer para você, eu sou o Deus daqueles que você conhece. Já que você não me conhece, eu sou o Deus daqueles que você conhece. E parece que hoje Deus precisa fazer isso todos os dias na minha vida e na sua vida. Dizer, ei Ricardo, ei Maria, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus que cortou a cabeça do gigante. Eu sou o Deus que calou o leão. Eu sou o Deus que entrou na fornalha. Eu sou o Deus que faz milagres. Por quê? Porque nós não conhecemos o nosso Deus. Porque a nossa mentalidade é escravizada. Escravizada por quê? Pastor, então eu sou escravo do diabo, do pecado. Não é isso. Você perde mais tempo gerenciando seus problemas do que crendo naquilo que Deus um dia te prometeu. E aí eles passavam tempo ali dizendo, agora nós estamos com fome, estamos enjoados do pão, nós queremos carne. E se você olhar o texto você vai ver, o próprio Deus diz o seguinte, eu vou dar carne para eles até que saia pelos narizes. O próprio Deus. Querem carne? Então eu vou mandar a carne. E choveu cordonizes. E daqui a pouco eles estavam com sede. Deus sai, toca aí na rocha. E daqui a pouco eles estavam com frio. E Deus manda uma coluna de fogo. De repente eles estavam reclamando do calor. Entenda, você está conseguindo me acompanhar? Amém ou não amém? A mentalidade de escravo, para cada momento eu tenho um problema. Hoje eu preciso da calça, então toma a calça. Amanhã parece que eu preciso, do tênis, então Deus me dá o tênis, Ele dá o tênis. Só que Ele não tem tênis, só que Ele não tem, escute isso e guarde isso no seu coração. Apenas a carne para te entregar, apenas o suficiente para te entregar. Ele não tem apenas a cura do problema agora, Ele não tem apenas a solução da sua casa agora. Ele tem algo para gerações e gerações. Ele quer interromper toda a maldição hereditária da sua casa. Ele quer quebrar todo o fluxo do inferno na tua família através de você. Olha para o seu irmão e diga assim, através de você. Pastor, tem coisas que não estão nos nossos planos. É verdade. Tem coisas que não passou na nossa cabeça.
Tem coisas que a gente se pergunta, a gente diz, meu Deus, eu não pensei que isso ia acontecer. Você acha mesmo que isso nunca passou na cabeça de Esther? Irmãos, Esther se vê órfã, ainda menina. Você acha que alguma criança pensa em se ver órfã, ainda muito jovem? Ninguém pensa na orfandade. Esther também não pensou. Esther poderia imaginar que os seus tutores, a sua orfandade, seriam escravos. Você acha? Mas o Senhor pensou. O Senhor pensou que ela, nova, perderia seus pais e ficaria órfã. O Senhor sabia e pensou que logo, aquele que seriam os seus tutores, aqueles que teriam a obrigação, agora o cuidado, de zelar pela vida dela, de proteger ela, seriam escravos e não seriam capazes de proteger Esther, assim como ele talvez desejaria. Mas eu quero te dizer uma coisa, escute isso: o Senhor não sonhou somente com o lado ruim da vida de Esther, o Senhor sonhou com o palácio e sonhou com a coroa de rainha. Você está entendendo? Você está entendendo? Você pode estar enfrentando lutas na sua vida que você diz, como isso aconteceu? Eu quero te dizer uma coisa: há palácios e há coroas que o Senhor vai colocar na tua cabeça e você vai reinar em vida. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu sei. Diga assim: eu sei que Ele tem coisas grandiosas para a minha vida. Mas sabe por que chegou o tempo do palácio? Sabe por que chegou o tempo da coroa? Por uma razão. Sabe qual a razão? Você não via Esther administrando os seus conflitos, os seus problemas. O texto não relata e não retrata em nenhum momento Esther dizendo, olha, por que isso aconteceu na minha vida? Quando ela foi colocada por Mordecai contra a parede, ou melhor, quando ela foi despertada por Mordecai, ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer. Talvez ela não teve os pais para ensinar, mas os seus tutores ensinaram a ela que existe um Deus que pode todas as coisas. Ela disse para aquele tio dela, volta lá, põe o povo para orar, porque eu vou entrar na presença do rei. Seja, em outras palavras, o que Deus quiser. Se eu perecer, pereci. Irmãos, a Bíblia diz que chegou a vez de Esther, ainda havia outras pessoas. Pastor, como você diz isso? Porque se não fosse, a Bíblia ia dizer, então a última candidata entrou na presença do rei. Não, chegou a vez de Esther porque tem mais gente para chegar. Eu quero te dizer uma coisa, quando chegar a sua vez, tudo será interrompido, porque o fluxo é novo. O fluxo é novo. Você pode levantar a mão direita e dizer, o fluxo é novo. Diga, o fluxo é novo. Agora, o que você pede a Deus? O cego mostrou para mim e para você como é se fazer um pedido. Pastor, mas ele estava ouvindo. Quantos ouviram? Quantos ouviram? E quantos pediram certo? Quantos? Ele não titubeou. Ele não pensou na condição financeira dele, que a sua própria limitação física o impunha. Ele não pensou em nada disso. Ele só pensou naquilo que era grande, o suficiente para que homem nenhum pudesse fazer. Ele diz, eu quero ver. Tem coisas grandes que homem nenhum pode fazer na sua vida, mas Jesus que está nesse lugar, Ele pode. Ele pode. Ah, pastor, eu quero que seja resolvido esse problema. Não, deixa esse problema que você vai conseguir resolver. Peça a Deus hoje para que Ele resolva aquilo que só Ele pode fazer. Olha para o teu irmão, olha nos olhos dele e diga assim, Deus essa noite. Diga assim, Deus essa noite vai mudar a sua vida. Diga para ele assim, os planos de Deus não é administrar o desemprego. Fala para ele assim, os planos de Deus não é administrar os conflitos familiares. Diga assim, os planos de Deus não é aumentar
o seu volume de recurso. Diga assim: os planos de Deus não é atender o que é temporário. Diga para ele assim: os planos de Deus é mudar e transformar por inteiro a história da minha vida. Se você quer só porta de emprego, eu quero te dizer uma coisa: isso aqui não é site terapêutico que você recebe palavra de autoajuda. Isso aqui não é para isso. Nós estamos falando do poder de Deus. Nós estamos falando do poder de Deus. Se você quer a transformação da tua casa, você começa a dizer hoje: se eu começa na minha vida, começa na minha vida. Eu estou terminando. Não estava nos planos de Davi ser não apenas rei, mas o maior rei da história de Israel. As portas talvez não vão se abrir, e não tem problema se elas não se abrir. Você vai meter o pé na porta. Você entendeu isso? Pastor, que violência é essa? É assim, algo explosivo. Você crê que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida? Você vai sair daqui hoje dizendo: há liberações de Deus para a minha vida. Há liberações de Deus para a sua vida. Há coisas lindas de Deus. Chega de gerenciar problemas. Chega de olhar para coisas pequenas. As circunstâncias não vão te sufocar. Elas não vão te persuadir a ponto de você se limitar a sua visão a respeito do seu próprio Deus. Deus pode fazer acontecer coisas que você não é capaz de fazer.